Retornamos com o segundo bloco do Mão na Roda de hoje, conversando com o Charles dos Passos, ator e diretor teatral, vereador e funcionário público do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça. Hoje, nossa conversa gira a respeito de teatro, porque, como dissemos, o Charles é ator e diretor teatral. E hoje comemoramos o Dia Nacional do Teatro. Conversamos no primeiro bloco sobre como o teatro começou, ficamos inclusive sabendo pelo Charles que existem correntes, mas que as mais documentadas, vamos dizer assim, dizem que o teatro começou no Egito Antigo em cerca de 2500 a.C. E assim as coisas foram evoluindo conforme nós conversamos no primeiro bloco. E nós ficamos também de conversar a respeito do teatro no Brasil, Charles. Sim, sim. Então, o teatro foi evoluindo, claro que países mais adiantados, com mais... e inclusive, algo assim importante, uma questão cultural também. Porque, embora você tenha dito que, eu acho que isso até é meio paradoxal, embora você tenha dito que, durante muito tempo, inclusive no nosso país, a profissão que a profissão foi regulamentada há pouco tempo e que quem se dedicava ao teatro era considerado meio um marginal da sociedade, isso até atores contam. Sim, sim. Atores de gerações não muito anteriores à sua, à minha não, atores da minha geração, na verdade é uma expressão cultural extremamente importante. Mas com certeza, não é à toa que eu escolhi o teatro como forma de expressão artística, porque o artista, geralmente, ele, na sua grande maioria, ele tem veias em todas vamos dizer, as direções. Na dança, na música, nas artes plásticas, o artista ele gosta um pouco de tudo. Eu, quando criança, eu inclusive participei de uma mostra de dinossauros em argila. Eu fazia escultura em argila aqui no Museu de Avanuíri, dançava, eu cantei também. Então a gente tem, geralmente o artista ele gosta da arte de forma em geral. Mas o teatro me chamou a atenção, me despertou pelo alcance, pela abrangência, né? Todo artista tem um ego maior que si mesmo, né? A gente gosta de ser visto, não por egocentria, mas você gosta daquilo, você lapida, porque o trabalho do ator é estudar. Nós temos que estudar e exercitar o nosso instrumento de trabalho, que é o corpo e a voz. Então a gente estuda, lapida esse corpo, trabalha isso tudo, essa voz, as técnicas, e a gente quer colocar à prova da plateia. Tá bom? Você gostou? Então isso é o trabalho do ator. Então dentro do teatro eu me encontrei. E o teatro é importante porque ele mexe com muita coisa. Não é só arte, não é só cultura, é sociabilização, é trabalho, né? É educação. O teatro ele educa, ele ensina, né? Ele dialoga, ele retira as amarras do ser humano, ele modifica. Um exemplo muito nítido, muito próximo a mim, meu irmão, Michael Miller, ele também é ator de teatro, trabalhou comigo bastante tempo, agora ele está meio afastado por causa do serviço, mas meu irmão, ele fez a faculdade de biomedicina, 3 anos e meio. No último ano, no último semestre, ele abandonou o curso. Foi lá, simplesmente trancou matrícula, não explicou para ninguém. Depois de quase um ano, que ele teve coragem de dizer que ele trancou a matrícula porque ele tinha uma certa trava em falar em público para apresentar o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Ele fez o trabalho, mas ele não tinha condições de falar aquilo em público. E isso era cobrado em sala de aula. O negócio foi tão grave que ele preferiu abandonar o curso, perder o curso de biomedicina, porque ele não tinha condições de falar. E depois de um tempo ele começou a fazer teatro comigo. Como era o irmão, como ele tinha um pouco de intimidade, foi indo, foi estudando técnicas, ensaios. Chegou um ponto num festival
em que ele recebeu um prêmio de melhor ator coadjuvante. Então, assim, uma pessoa que era totalmente travada, a ponto de perder um curso de graduação, ganhou um prêmio de melhor ator coadjuvante. O ator coadjuvante, na verdade, não é o protagonista, mas sim aquele que está junto com o protagonista, e ele foi identificado no festival todo, todos os espetáculos participantes, e ele recebeu o prêmio de melhor ator. Então, assim, como o teatro pode quebrar algumas amarras, ensinar através de peças didáticas, sociabilizar através de ensinamentos, né, de recados, por exemplo, antidroga, antifumo, ou não que o trabalho da arte seja esse, mas pode auxiliar no trabalho. Que, aliás, é como você explicou que o teatro teria surgido em priscas eras na Grécia Antiga, que seria Sim. mais para, inclusive, orientar, ensinar a uma população carente, vamos dizer. Isso. Na Grécia Antiga, por exemplo, também os primeiros registros históricos que nós temos é sobre rituais do deus Dionísio. Então, eles cultuavam o deus do vinho, que é Dionísio, e eles faziam essa ritualidade do sacrifício, do plantio e tudo mais, para passar para a população ver, e em uma só que sempre em terceira pessoa. O deus Dionísio lá não tinha a figura do deus Dionísio. E como é o deus do vinho, uma pessoa, em um determinado, isso é o que a história conta, num determinado momento, estava bem embriagado, botou a folha de louro na cabeça, se rodeou de um tecido e gritou: "Eu sou Dionísio". Ali nasceu o teatro grego. Como teatro, porque o ritual já vinha sendo feito. Sim, só que quando ele se intitulou no papel de Dionísio, na personalidade de Dionísio, um ator. Ali ele foi configurado como o primeiro ator. Então aquela foi a primeira peça de teatro na Grécia. Depois nós temos, isso foi no século VI a.C. Depois nós temos na Idade Média, né, por volta de 1200, 1300, em toda a Europa, comédia dell'arte ali na Itália, França, os grupos mambembes que peregrinavam pelas cidades apresentando por um parco cachê, onde eles malemar conseguiam comprar comida, sobreviver. Temos o teatro japonês, que também data de idades muito remotas, o teatro chinês, todos através de rituais, através de mensagens, né? O teatro, enfim. Se a gente parar para analisar um perfil do teatro, dá a impressão que o teatro são fragmentos, mas não, é que se perde na história, se perde nos registros. E aí, quando a gente vem para o teatro brasileiro, a gente costuma dizer que o teatro do Brasil começou com os jesuítas, quando a Igreja Católica queria catequizar os índios e, como não falava Tupi-Guarani, não falava Chavantes, Caingangue, eles tinham que se comunicar de alguma forma. E através do teatro, da gestualidade, conseguiram se comunicar e, através desse trabalho do teatro, começou. Eu já vi historiadores e concordo nessa parte. Eu acho que o teatro aqui começou antes. Começou com os indígenas. Os próprios indígenas. Com os próprios índios. Quando também, através de rituais, cultuavam a mandioca, o milho, o Deus Sol. Então, assim, eu entendo que o teatro começou, assim como a humanidade, também se manifestar em todo o canto do planeta. Quando o ser humano quis dizer algo ao seu semelhante, então eu tenho alguém que quer dizer algo a alguém. Então nós temos o ator e o interlocutor, a plateia. Então, quando o ser humano começou a tentar se comunicar com o seu semelhante, ali nasceu o teatro. A única coisa é que os jesuítas e esses rituais, a coisa era mais ou menos compulsória, né? Né? A gente fala da parte da impressão que era bonito, né? E nem sempre foi, né? Sim, nem sempre foi. Sim. Inclusive, alguns rituais desse, havia sacrifício humano, ou os escravos eram mortos diante da plateia, como no Coliseu em Roma. Então, assim, existe realmente uma parte negra, né, dessa questão. Sim, mas isso em todas as áreas a humanidade, infelizmente, né, teve alguns momentos críticos. Exatamente. De escuridão, vamos dizer assim. Então, mas aí quando eu falei em questão cultural, e principalmente no Brasil,
é porque, vamos dizer, países mais avançados, vamos lá para a Europa. A Europa, de uma maneira geral, com um nível cultural, mas temos que reconhecer, até pelo tempo de história, mais elevado do que o nosso. E aqui no Brasil, o teatro ele encontrou, para se tornar uma atividade culturalmente mais reconhecida, teve mais dificuldade. A impressão que se tem, que eu tenho, e aí é que eu quero que você esclareça, é que sim, devido ao nosso nível, que nós temos que reconhecer, volto a repetir, um pouco, temos menos história, temos menos fatos para... Em relação à China, por exemplo, com milhares de anos, né, de história, o Brasil está engatinhando. 517 anos, exatamente. É um bebê. Exatamente. E eu acho que em todos os segmentos. Eu acho que o teatro, assim como outros segmentos, também tiveram seus tempos de trevas nesses países que hoje são desenvolvidos, né? Idade Média, por exemplo, o Teatro Mambembe na Itália, mesma coisa, o artista de teatro era marginalizado, era de prostitutas, era, enfim... Inclusive, como você disse, ladrões, ele apenas sobrevivia. Exatamente. E hoje, claro que com a evolução da história desses países, né, a arte é mais valorizada, porque eles já entenderam a importância da cultura para o desenvolvimento da personalidade do ser humano. Sim. Né? O Brasil, a mesma coisa, está se encontrando ainda. Eu não digo que nós já chegamos no nível, né, Europa, jamais. A gente ainda tem muito que amadurecer. Até porque mas é um caminho que eu acho, doutor, que está sendo até curto. Em vista de 5.000 anos que tem a China, 517 que tem o Brasil, nós já estamos a um nível interessante, né? O processo foi mais... Com a globalização, então, melhorou significativamente. Mas o que eu ia, assim, traçar um paralelo, como você disse, em todos os segmentos, enfim, como, por exemplo, leitura, né? Música, etc. Quer dizer, nós ainda somos um povo carente e, consequentemente, o teatro não poderia estar fora disso. A gente tem visto muito isso, e não é crítica, é uma observação que a gente faz. Por exemplo, às vezes vem espetáculos teatrais para Tupã de uma qualidade ímpar, coisa muito boa. Não que o meu gosto valha sobre as das outras pessoas, não é isso. Mas a gente sabe identificar algo que está com primazia na qualidade artística, e às vezes 50 pessoas vão assistir, né? 60, 100, vamos colocar. E não estou, veja bem, não é uma crítica, mas, por exemplo, esses stand-ups são divertidos. Eu gosto também, já fui assistir e vou outras vezes, gosto muito. Casa cheia. Lotada. Às vezes 800, 900 pessoas e pagando 40, 50 reais. E se você faz uma apresentação de um teatro de qualidade, que eu digo assim, não que o stand-up não seja de qualidade, longe disso. Mas a qualidade artística, cenário, figurino, iluminador, teve gente que pensou, estruturou o figurino, o cenário, aquela coisa maravilhosa, coisa linda de ver, tem músicos, dançarinos, uma coisa muito bem montada, trabalhosa para fazer, investiu-se muito dinheiro, já ia até cometendo um pecado falar que gastou. 50 pessoas. Investiu-se tanto dinheiro e as pessoas não vão. E se cobrar R$5, acha caro. Mas, então, é esse o sentido que eu Por isso que nós, os artistas de teatro, atores, diretores, cenógrafos, figurinistas, maquiadores, iluminadores, sonoplastas, todos, enfim... eu costumo dizer que o artista de teatro é um vanguardista, é um batalhador, é quase um revolucionário, porque manter a arte teatral viva não é fácil. Quantas vezes um grupo de teatro ele se reestrutura e depois ele passa por um período de quase inanição porque o fulano foi estudar, o ciclano foi embora da cidade e porque eu tenho outro projeto em vista pessoal e se afasta, e depois ele volta com aquele gás e chama e convida e ensaia, e investe dinheiro, tempo. Por exemplo, eu tenho um grupo Fênix de Teatro, foi fundado em 85,
pelo então, hoje ele está com a gente de novo, dando aula de teatro, o Luiz Carlos Sanches. Ele fundou esse grupo em 85, em 89 eu comecei a fazer parte do grupo. Estou no grupo até então, mas ele já passou por altos e baixos, montou vários espetáculos, mas passou por alguns períodos que eu digo, de paradeira, de inanição, porque não tinha atores para montar. Ficava lendo peças, tentando, projetando, mas não conseguia. Depois tem que investir dinheiro, tempo. A gente ensaia todos os sábados, domingos e feriados das 14 às 18 horas. Então você dedica tempo, você tem que estudar fora desse horário, porque o ensaio tem que estar com o ator ali dentro do palco, na sala de ensaio, para produzir o espetáculo. Então toda a pesquisa, enfim, é um trabalho. E o ator ele está ali, o diretor está ali, o artista de teatro está ali. E as outras áreas, idem. A dança, a música, a orquestra municipal, por exemplo, ontem estava lá solicitando um aumento do subsídio, né? Porque é arte, é cultura. Mas então, e aí você falou algo importantíssimo. Em países mais avançados do que o nosso, estamos falando de teatro como em qualquer outro segmento, como nós já dissemos. Por exemplo, é sabido que nos Estados Unidos as escolas já fazem as crianças praticarem teatro de uma maneira muito mais intensa do que as nossas escolas aqui, porque o currículo delas não é engessado como o nosso. Sim. Não é? É aí que chega na nossa contemporaneidade, né? A gente entende que o teatro é um transformador. Sim. É educação, é cultura, é lazer, é entretenimento também. É crescimento da pessoa. É crescimento individual, porque o ator ele precisa ler. O teu irmão é o exemplo que você contou. O ator ele precisa se instruir, ele precisa se cuidar, ele precisa se testar, ele precisa se manter. Então, e quem gosta do teatro, quando a gente costuma dizer, quando o bichinho do teatro pica, não tem cura. É a paixão à primeira vista. Eu estou no teatro desde os meus 12 anos e a cada dia que passa, a vontade é. Nós estamos com um projeto chamado Adolescente Consciente, aqui em Tupã. O nosso grupo de teatro começou em 85 de forma bem precária, de forma amadora, né? Foi um grupo de pessoas que se juntaram. Em 2007, nós fundamos uma instituição, né, sem fins lucrativos, chamada Produções Fênix de Teatro. E de lá para cá ela sofreu uma mudança e se transformou num Instituto de Artes, chama Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura. Luiz Bertazzoni foi um dos fundadores do nosso grupo, que infelizmente nos deixou. E esse instituto conseguiu uma verba agora do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nós estamos com um projeto chamado Adolescente Consciente, onde nós estamos levando teatro, dança, literatura, música, capoeira, para dentro das instituições que atendem crianças e adolescentes aqui de Tupã. A PAI, o SIM, Casa do Garoto, o Lar Santo Antônio, ONG Arte Vidas, temos núcleos dentro da Escola da Família, nos 3 distritos aqui de Tupã, ensinando a garotada. Vamos colocar assim, não estamos tentando ensinar teatro, nós estamos colocando o teatro à disposição. Olha o que é teatro, olha que bacana. Ter esse primeiro contato, porque se a criança gostar dessa especificação da arte, da segmento artístico, e tomar gosto por aquilo, a parte da transformação, ela vai se concentrar naquilo. Ela não tem tempo para pensar em outras coisas. Sem dúvida. Né? E se você quer fazer teatro, você quer se dedicar àquela arte, pode ser dança, pode ser outro segmento, você tem que investir seu tempo de estudo, né? Tempo de ensaio, discussões. E aí você entra dentro das artes, entra dentro da cultura. E você se culturaliza. Não é fazer teatro, é cultura. Nós estamos lidando com cultura e a cultura transforma. E gera renda. Sem dúvida. Né? Quantos atores, quantas atrizes, quantos dançarinos, artesãos, músicos vivem da sua arte. Sim. Só que você precisa investir tempo, investir estudo para você se qualificar e ser bom naquilo que você faz. Então, Charles, e aí? A questão, vocês têm um respeito extraordinário da parte de nós cidadãos, porque vocês estão fazendo um trabalho que não, vamos colocar assim, não tem preço.
E onde que o poder público entra nessa história? Porque, no meu entendimento, e é o que acontece nos países mais avançados, desde a escola até outros segmentos do poder público, onde que está ajudando alguma coisa, tem intenção, existe algum planejamento nesse sentido? Sim, a princípio, a verba do Condeca já é do poder público, ela já é destinada do poder público, porque o Condeca, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Então, o Conselho ele arrecada esse dinheiro através da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, repassa esse dinheiro para as entidades. No caso, o Instituto Luiz Bertazzoni e o SIM, aqui de Tupã, os dois receberam essa verba. Então, já vem do poder público. Nós podemos firmar, isso a nível de Estado. Nós podemos firmar, sim, parcerias com o poder público municipal. Mas, a princípio, a administração municipal, por exemplo, já tem projetos muito bons de segundo turno, o projeto Crescer, o projeto Guri. Então, o poder público municipal está fazendo a parte dele, sim. Tá? Em relação à cultura, nós estamos vendo uma movimentação muito bacana, né? O que o Instituto quis fazer é ser mais um braço nesse trabalho aqui em Tupã, né? Não vamos precisar da administração? Com certeza, em algum momento nós vamos sim. O projeto é bem recente, começou em julho, então ele caminhou uma parte de julho, agora em agosto, estamos entrando em setembro. Então, a partir do momento que nós sentirmos a necessidade de buscar parceria com o poder público, nós vamos sim procurar. Inclusive, já antecipei alguma conversa com o secretário de governo e ele disse que estamos à disposição, estamos aí para alinhavar essa questão. Então, assim, quanto a isso, a gente entende que o poder público, se não é fundamental, mas é importante para que o trabalho aconteça em todas as esferas, né? O Instituto não tem outra verba a não ser essa do Condeca. Então, para dar continuidade a esse projeto, com certeza nós vamos precisar. O teatro tupanense tem ganho, inclusive, prêmios. Sim, com certeza. Nós temos aqui o Grupo Ágape de Teatro, que tem, acho que, quase 20 anos de estrada também. O Grupo Fênix, que também tem bastante tempo de estrada. O Grupo Ágora, a Companhia Ágora de Teatro, também tem, acho que, 15 anos de atividades aqui em Tupã. E os grupos, eles se qualificam, eles buscam orientação fora. O Grupo Ágape tem um vínculo com o Estado também, junto com a Demar Guerra, e eles produzem espetáculos de altíssima qualidade, tem representado o Tupã. O Grupo Fênix também. Nós, particularmente do Grupo Fênix, participamos. Eu faço questão de levar nosso grupo para a participação, porque a troca de conhecimento é muito importante para o ator. Como aqui nós não temos um curso técnico de teatro, uma faculdade de artes cênicas, nós precisamos buscar conhecimento fora. Mas já temos vários grupos. Não haveria a possibilidade, pelo menos, de se tentar Sim. E com certeza... uma escola de teatro? Com certeza. Inclusive, eu não lembro se foi na Rotativa, ou enfim, foi algum programa de rádio ou no jornal, não lembro que eu li, que parece que a Secretaria de Cultura de Tupã está viabilizando a criação de uma escola de artes. Eu acho que isso é extremamente importante. É um projeto que a gente defendia quando eu estava na Secretaria também, enquanto participantes do Conselho Municipal de Cultura. O Renato Gonzalez, que está hoje à frente da Secretaria, entende disso, né? Ele é uma pessoa ligada ao teatro, às artes de forma geral. Ele sempre foi participante do Conselho de Cultura, nos debates sobre a cultura, então ele sabe que isso é importante e parece que isso já está nos planos da Secretaria e tem outros planos também. E o teatro só tem a ganhar, né? Nós, artistas de teatro, a gente, e a comunidade, com certeza, apoiaremos esse projeto. O município, a cidade só tende a crescer. Sim. E a formação de novos atores é importante para que os grupos, e de novos grupos de teatro, para que o teatro não pereça. Claro. Porque sangue novo é sempre muito bem-vindo. É o crescimento da cidadania, em última análise. Com certeza. Ô Charles, eu contratei você para dar uma palhinha aqui no Mão na Roda. E você tem um monólogo para pelo menos dar uma palhinha um flash desse monólogo. Então vamos lá, vou pedir aqui à produção que prepare o palco para o Charles fazer essa apresentação
para o Mão na Roda e para o cidadão tupanense que está nos assistindo. Esse prólogo que eu vou fazer é um trechinho do espetáculo Lampião e Maria Bonita no Reino Divino, que inclusive foi uma montagem do Grupo Fênix. E eu vou fazer um trechinho do prólogo, que é a entrada do espetáculo. Maravilha, vamos lá então. Viva Padim Padinciço, Batista e também Romão, que lá em Juazeiro foi coiteiro de Lampião e deu a Virgulino patente de capitão. Homem nenhum nasceu para ser pisado. Relamp, 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 é lamparina, é lampião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. Como era bom dormir com as histórias que mestre Vitalino contava. Ele jurava de pé junto que Zé do Barro, quando fabricava suas esculturas na Semana Santa, na hora do Senhor ressuscitar, as estátuas que têm a forma de gente, começava a andar e a tossir, pra modo de botar pra fora as mágoas. Você já viu estátua andar e tossir? Pois e eu vi. E das histórias que ele contava, a que mais me fascinava, falava de um cabra macho, corajoso, destemido. Quer dizer, para uns sim, para outros não. Para modo de uns, ele foi um cabra de bastante valentia, muita decisão. Já para modo de outros, não passou de um grande bandidão. Ele era tão rápido no gatilho que a boca do rifle clareava cada tiro que dava. E ficava sempre acesa. Igualzinha, sabe o quê? A um lampião, gente. Tá aí o motivo do apelido de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Muito bom! Excelente, Charles. Me senti participando da coisa, me senti emocionante. Quando o teatro é feito assim pertinho, que é o teatro intimista, ele impacta. Impacta. Essa proximidade gera um desconforto no espectador e isso aí é gostoso, né? O teatro tem que mexer com a pessoa, com o telespectador. E você dirige, você muitas vezes, eu como espectador, você se dirigiu aqui e a gente se sente realmente como parte da cena. Eu gosto muito. O teatro é vida, o teatro é arte. E aí você imagina a pessoa contando lá no Agreste. Para a montagem desse espetáculo, é bacana, porque o teatro você vive 1000 vidas. Né? Sim, sim. Isso é importante, isso é gostoso no teatro. Esse espetáculo, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa profunda na vida de Lampião, inclusive tive a oportunidade de viajar até o Pernambuco, até Serra Talhada, lá no distrito de Tauapiranga, que chamava São João do Barro Vermelho. Lampião nasceu lá. Visitei o cartório, consegui uma cópia da certidão de nascimento de Lampião, fui até a casa de Maria Bonita. Então nós fazemos uma pesquisa profunda sobre a cultura nordestina, sobre as obras que envolvem todo esse meandro de Pernambuco, as cores, o cheiro, as comidas, para você vivenciar o máximo possível daquilo e levar para o espectador. E é um resumo apenas do porquê que o teatro é cultura. Com certeza. Não Tem é? que estudar. É dedicação, é investimento de tempo, de estudo, de preparação. E de dinheiro também, porque a gente precisa, sim. Cenário, figurino, enfim, mas é uma coisa que eu gosto muito e vou continuar gostando, vou continuar fazendo teatro. Como eu já disse, agora em outubro temos a segunda mostra Fênix de Linguagens Cênicas, já convido a população de 6 a 13 de outubro lá no Clube dos Comerciários. E no dia 6, a abertura do festival, vai ter o espetáculo Hades do Grupo Fênix, que eu estou na peça também, fala sobre a cultura grega. Então, você vê, de Pernambuco, fomos para
para a Grécia Antiga. Sim, então é bacana isso, o teatro realmente é apaixonante. Realmente é extraordinário, é lindo, é gostoso e é cultura. Cultura Então, acima de tudo. este é o recado que o Mão na Roda quer deixar no Dia Nacional do Teatro, Charles. E com um representante como você, esse recado está plenamente dado. Nós queremos que aqueles que estão nos assistindo, inclusive os jovens, que estejam tendo algum interesse, que procurem vocês, correto? Sim, pode procurar o Instituto Luiz Bertazzoni, pode me procurar. Como eu sou vereador, é fácil me achar lá na Câmara Municipal, na TV Câmara. Minha assessora está à disposição para receber, para passar o contato, enfim. Quem tiver interesse de fazer teatro, temos muitos núcleos, temos núcleos no SIM, na Casa do Garoto, no Lar Santo Antônio, que estão sendo ensinados. Talvez essa é uma notícia que eu acho que o Mão na Roda passa para a população neste momento, que nós em Tupã temos vários grupos, várias entidades agindo e trabalhando pelo teatro. Acho que isso é um ponto a favor da nossa estância turística de Tupã. Porque, aliás, até como estância turística, temos quase que a obrigação disso, Sim. E temos a Secretaria de Cultura, que é um ponto, né? E a Secretaria de Cultura. O Renato, ele tem o acesso a todos os grupos, ele tem um contato de todos os grupos. Se não me encontrar aqui, se não encontrar o núcleo, pode ir até a Secretaria. Nós precisamos nos juntar, nos unir em prol das artes e principalmente em prol do teatro, que é a minha paixão, né? Então fica o convite para a semana... Né? A semana agora de outubro, de 6 a 13, todos os dias teremos espetáculos teatrais em alguns horários determinados. Vamos divulgar ainda. O cronograma não foi fechado, nós temos participação do Paraná, do Rio de Janeiro. Sim, em outros anos já foi um sucessão. Vários de São Paulo. Ô Charles, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a tua vinda aqui, foi muito bom. O Rotary, o Mão na Roda e o Rotary se sentem lisonjeados, porque nós estamos prestando uma homenagem ao Dia Nacional do Teatro, aliás, algo que nós temos que procurar preservar, respeitar e incentivar cada vez mais. Obrigado, Charles, por estar aqui conosco, mais uma vez esse agradecimento, e te dou aí umas 2 horas para você se despedir. Eu acho que eu não vou precisar de tudo isso não, doutor, mas eu aqui agradeço ao convite mais uma vez, agradeço ao Rotary, ao Mão na Roda, a todos da equipe aqui da TV Câmara, obrigado mesmo, né? E aos telespectadores de casa que estão nos acompanhando. Fiquei muito feliz pelo convite, porque Dia Nacional de Teatro a gente precisa mesmo reverenciar. E foi um convite que me deixou muito feliz mesmo. Muito obrigado. E se precisar de qualquer coisa, estamos aí pelo teatro ou por outras áreas e segmentos artísticos, ao Rotary, a você de casa, estamos aqui para ajudar nosso município. Porque teatro não é só arte, não é só cultura, teatro é transformação, geração de renda e dignifica o artista. Muito bom. E o Mão na Roda está à disposição, no momento que você quiser trazer alguns meninos, alguns atores para nós conversarmos de novo sobre teatro, o Mão na Roda está aqui. Eu agradeço. Então, mais um obrigado ao Charles, ator e diretor teatral, pelo programa de hoje, conversando sobre o Dia Nacional do Teatro. Queremos estar com vocês na próxima semana, esperamos que vocês tenham gostado e até lá!